Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos seguir o nosso estudo do livro do Êxodo e vamos expor agora o capítulo 33, em todos os seus 23 versículos. O texto já foi lido ao longo da liturgia e, apesar de não estarmos projetando a leitura, eu quero crer que você foi capaz de acompanhar o texto na sua Bíblia. Então, por favor, deixe a sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 33, que nós vamos, ao longo da nossa exposição, abordar a mensagem deste capítulo bíblico. É importante relembrarmos o que aconteceu antes, para que a gente parta agora em nossa exposição dos fatos que acontecem no capítulo 33 dentro do seu contexto. Você sabe que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. As pragas demonstraram o seu poder sobre as divindades egípcias, os falsos deuses egípcios. Deus demonstrou a sua grandeza, a sua superioridade, o fato de que Ele é o único Deus verdadeiro, e tirou os israelitas na Páscoa da escravidão no Egito. Esta é a primeira grande sessão do livro do Êxodo. E então Deus traz o povo de Israel até o pé da montanha sagrada, o Monte Sinai. E ali Deus celebra uma aliança com o seu povo, entrega os seus mandamentos àquele povo. Moisés sobe ao alto da montanha e recebe mais instruções a respeito das aplicações casuísticas de cada um dos mandamentos. Ele volta com um livro detalhado que está contido nos capítulos 20 a 23 do livro do Êxodo, que é o chamado Livro da Aliança. E diz: Israel, é isso aqui que Deus requer de vocês. E o povo diz: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Sacrifícios são feitos e uma cerimônia de aliança é realizada. O sangue de um animal é aspergido sobre o povo para dar a ideia de que aquele pacto era um pacto que envolvia vida e morte. Vida pela obediência, morte pela desobediência. E aí então o povo de Israel, representado por seus anciãos, ao pé da montanha do Sinai, come e bebe na presença de Deus. Eles veem, de alguma maneira, a glória de Deus, num estágio, obviamente, não exaustivo, mas, em alguma maneira, eles veem a glória de Deus, e o fato de terem comido e bebido, de terem visto a glória de Deus, de terem celebrado um pacto com Deus, termina a segunda grande sessão do livro do Êxodo. A primeira sessão é o Êxodo em si. A segunda sessão é a aliança aos pés do Sinai. E a terceira grande sessão do livro vai falar a respeito do tabernáculo e dos preparativos para a sua construção. Depois que Deus resgatou os israelitas do Egito, primeira sessão, trouxe-os até o pé da montanha e lhes deu a sua lei e firmou com eles uma aliança, segunda sessão do livro, Deus agora diz: vou morar no meio de vocês. E é uma notícia extraordinariamente maravilhosa, porque o que estamos vendo aqui é a reversão da maior das consequências do Éden. Lá no Éden, quando Adão pecou e sua esposa com ele, o homem pecador foi banido da presença de Deus. E agora Deus vem ao encontro dos pecadores que Ele mesmo afastou de si, dizendo que agora Ele vai habitar no meio do povo de Israel, através de uma tenda que será construída com a planta rigorosamente dada por Deus em seus mais específicos detalhes. E assim o povo de Israel está ao pé da montanha, aguardando que Moisés converse com Deus lá no alto. E Deus está entregando os detalhes do tabernáculo, mas isso demora 40 dias. E o povo fica impaciente ao pé da montanha. E se aproxima de Arão, o irmão de Moisés, e diz assim: Moisés, está demorando muito, faz aí para nós um Deus que vá à nossa frente. E esse é um dos contrastes mais marcantes de toda a Bíblia, porque Deus está no alto da montanha, o Monte Sinai trepida, chamas de fogo, trovões, relâmpagos estão lá no alto da montanha. Esse povo viu pragas sobre o Egito por cerca de 1 ano e meio. Esse povo viu o exército de Faraó morrer afogado no Mar Vermelho. Esse povo está comendo maná, o pão que chove do céu, todo dia. E enquanto Moisés está na montanha por meros 40 dias, depois de cerca de 2 anos de milagres quase diários, o povo de Israel vai dizer: Arão, faz logo um Deus para nós, porque Moisés está demorando muito.
E o que é curioso é, eles queriam um Deus que estivesse ali ao lado deles, mas em cima da montanha, Deus estava mandando Moisés construir a tenda para ele ficar no meio do povo. Faltou um pouquinho de paciência. E aí então Deus fala com Moisés, Moisés, desce porque o teu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu depressa. E como temos enfatizado aqui, nós vamos ver agora um jogo de palavras e algumas ironias envolvidas. Porque Deus chega para Moisés e fala, o teu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu depressa. O povo lá embaixo estava dizendo que Moisés demorava. Deus lá em cima está dizendo que o povo se corrompeu muito rápido. O povo lá dizia, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, o homem que nos tirou do Egito. E depois eles fazem um bezerro e dizem para o bezerro, são estes os teus deuses que te tiraram do Egito, Israel. Ninguém está atribuindo as autorias das coisas às pessoas certas. O povo está falando que foi Moisés ou que foi o bezerro. Deus está falando, Moisés, foi você. E está todo mundo errado, né? E essa história começa então a mostrar para nós uma ironia. Agora fica um empurra-empurra. Quem vai ficar com esse povo que não vale nada? E Moisés intercede pelo povo lá no alto da montanha. E ele fala com Deus baseando-se no caráter de Deus, no plano de Deus, na reputação de Deus. O Senhor prometeu que ia tirar o povo, que ia levar o povo para Canaã. O Senhor prometeu isso a Abraão, Isaque e Jacó. Lembra-te das tuas promessas. Se o Senhor não entregar esse povo lá, o teu nome vai ficar mal falado entre as nações. Vão dizer que o Senhor não foi capaz de nos entregar. O Senhor é um Deus misericordioso. A intercessão de Moisés não tem nada a ver com os méritos do povo, e sim com a verdade, com a justiça, com a fidelidade de Deus. E então, Deus diz que vai suspender, vai atender a intercessão de Moisés, e na linguagem de acomodação do texto bíblico, nós lemos que Deus se arrepende do mal que havia dito fazer ao povo. Moisés desce da montanha, com as 2 tábuas da lei na mão, as 2 vias do contrato que Deus celebrou com Israel, as tábuas da aliança. E quando ele chega no pé da montanha, naquela mesma montanha em que Deus deu seus mandamentos ao povo, ele quebra as tábuas da lei. E isso porque ele está dizendo com este ato profético, a aliança foi rompida. Vocês estragaram a conversa e todo o acordo que Deus fez conosco, porque vocês quebraram os 2 primeiros mandamentos destas tábuas que carrego nas mãos. E agora então, Moisés continua agindo para restabelecer a relação de Deus com o povo. Seu primeiro ato foi lá em cima, no alto da montanha, intercedendo junto a Deus em favor do povo de Israel, sem se concentrar em mérito algum dos israelitas, mas pensando o tempo todo no valor do Senhor e no seu poder e na sua glória e na sua fidelidade. Agora, quando ele desce a montanha, ele vai falar com os israelitas, vocês quebraram a lei, e então ele quebra as tábuas. E isso não é um acesso de raiva, não é um momento de nervosismo ou de descontrole, é um ato profético que procura instruir o povo de Israel, percebam a gravidade do que vocês fizeram, vocês estragaram tudo. E agora Moisés toma mais algumas atitudes. Ele destrói o ídolo. Ele trata de aniquilar a fonte da falsa adoração e do pecado de Israel. Reduz aquele bezerro de ouro a pó. Não é possível mais recuperar aquilo que uma vez foi o objeto da adoração de Israel. Ele também coloca aquele pó sobre um ribeiro que passa ali ao lado do Sinai e manda que os filhos de Israel bebam aquela água com pó de ouro. Não parece muito claro para nós no texto o significado disso, mas é bem provável, e parece-nos que seja a interpretação mais sensata, que Moisés quer fazer o povo lidar com as consequências amargas do seu pecado. Aquele bezerro não vai ser recuperado. Ninguém vai ficar indo ao toalete do povo de Israel, tentando depurar as fezes dos outros para recuperar o bezerro de ouro. Todas as conexões com o pecado estão sendo desfeitas. Moisés intercedeu lá em cima, quebrou as tábuas aqui embaixo, derreteu o bezerro, deu o bezerro para que o povo bebesse. E agora ainda chega, como vimos hoje cedo, e se coloca na entrada do acampamento e diz, quem é do Senhor, venha para o meu lado. E agora então o que vemos é que mais uma limpeza é feita no meio do povo. Há uma oportunidade de arrependimento para aqueles que perceberam que cultuaram ao Deus falso e que se voltam arrependidos ao Deus verdadeiro. Os que permanecem no erro são exterminados. E como vimos hoje cedo,
Trata-se de uma demonstração genuína de arrependimento por parte do povo de Israel. Os levitas que se achegaram a Moisés foram instruídos a ferir de morte seus próprios familiares, seus vizinhos, seus amigos, porque a questão da fidelidade a Deus era mais importante do que qualquer laço de parentesco. O povo que permanecesse em pecado corria risco de morte, porque estava desenfreado na sua adoração ao ídolo. Estava solto para sua vergonha, era um motivo de riso, como diz a Nova Versão Internacional na tradução desse versículo, diante das demais nações. A nação que foi chamada para promover a glória de Deus, para mostrar o poder de Deus, para mostrar que Deus a amou de uma maneira especial, estava entregue ao culto idólatra a um bezerro, envergonhando o nome de Deus, envergonhando a si mesma e exposta, completamente desprotegida, no meio de nações inimigas. Moisés agiu intercedendo pelo povo no alto da montanha. Moisés agiu quebrando as tábuas num ato profético. Moisés agiu derretendo o bezerro e o reduzindo a pó. Moisés agiu fazendo o povo beber o seu ídolo. Moisés agiu promovendo a matança dos rebeldes não arrependidos. E ele ainda diz que vai subir para falar com Deus e vai interceder junto a Deus, para que a expiação do pecado seja concluída. E é assim que nós chegamos ao capítulo 33. No capítulo 33, Deus vai falar com Moisés depois de tudo isso. Sim, Deus já havia feito uma nova disciplina no final do capítulo 32, onde lemos que Deus feriu o povo por causa do bezerro, e nós não temos muita ideia do que foi isso. Deve ter sido alguma outra forma de juízo divino, além da matança dos 3.000. E o povo agora já tinha recebido uma boa medida da disciplina divina. E agora nós vamos acompanhar no capítulo 33 a conversa de Deus com Moisés. Quando Moisés vai olhar para Deus e dizer: Senhor, o povo fez um pecado muito grande. O povo adorou o bezerro de ouro. Eu já pedi ao Senhor que considere o teu próprio caráter, as tuas promessas, a tua reputação. Já quebrei as tábuas, Senhor. Já desfiz o ídolo. Já mandei o povo beber água. Já matei 3.000 dos idólatras. Já disse ao povo que subia aqui para interceder junto ao Senhor. Vamos conversar sobre o pecado do povo? E é assim que nós chegamos ao capítulo 33, onde Deus fala com Moisés o seguinte: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Perceba, Deus não está falando assim, o meu povo, um pronome que era muito comum até pouco tempo atrás, que eu tirei da terra do Egito. Não, Deus já está meio que dando o povo para Moisés. Pega esse seu povo, que você tirou da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Deus está dizendo: eu vou cumprir a minha promessa. Eu não prometi que ia levar o povo de Israel para a terra de Canaã? Leva, pode pegar. Pega aí o teu povo, que você tirou da terra do Egito, e leva. Se pudéssemos colocar uma entonação na voz de Deus, seria alguma coisa parecida com isso. Leva o teu povo. Sabe quando você percebe que parece que está bom, mas na verdade está ruim? Ah, então nós vamos para Canaã? É, desse jeito? Não parece uma boa ideia, não é verdade? E aí Deus segue falando assim: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. É curioso, porque Deus fala assim: vou mandar vocês até lá, vou cumprir a promessa, vou entregar vocês em Canaã, vou matar todos os inimigos, vocês vão tomar posse da terra que mana leite e mel, o meu anjo vai na frente de vocês. Só tem um detalhe: eu não vou. E aí pense comigo, o que é que Moisés tinha feito nos últimos 40 dias? Ele tinha ficado no alto do Monte Sinai, anotando e entendendo o modelo de Deus para a construção do tabernáculo. E quando o tabernáculo fosse construído, o que é que ele significaria? Ele significaria que toda vez que o povo de Deus levantasse acampamento, era a tenda de Deus que ia primeiro.
E todas as vezes que eles fixassem acampamento, era a tenda de Deus que estava no centro. E todo mundo que olhasse o acampamento de Israel, veria uma tenda no centro, com a nuvem de glória do Senhor repousando sobre ela. A presença de Deus estaria no meio do povo. Qual era a grande conquista do Monte Sinai? É que Deus vai morar no meio do povo. Só que agora, depois do episódio do bezerro de ouro, Deus diz assim: vocês são teimosos demais, vocês são obstinados demais. Numa linguagem da época, vocês são duros de montaria, vocês são de dura cerviz, vocês são pior do que um jumento selvagem. Então eu não vou no meio de vocês. E eu não vou porque, se eu for e vocês teimosos do jeito que vocês são, eu vou acabar destruindo vocês. Não é porque Deus tenha acessos incontroláveis de ira, não é porque Deus estivesse dizendo assim: eu não consigo responder por mim, hein? Do jeito que vocês são, sabe como é que é? Vocês vão me provocar, eu sou de pavio curto, uma hora eu vou explodir. Não é esse o problema. O problema é que o povo merece o juízo de Deus. E quando Deus se retira então e diz: eu não estou indo no meio de vocês, é uma espécie de ato de misericórdia do Senhor, porque a presença desse Deus Santo no meio daquele povo pecador vai consumir o povo. E aí então, veja o que acontece. Versículo 4, ouvindo o povo estas más notícias. Por que a notícia é ruim? Você está indo para Canaã. Por que a notícia é ruim? Todos os inimigos serão destruídos. Por que a notícia é ruim? Você vai para a terra que mana leite e mel. Por que a notícia é ruim? O anjo de Deus vai na frente. Por que a notícia é ruim? Deus vai te dar tudo o que Ele prometeu. A notícia é ruim porque Deus não vai com você. A notícia é ruim porque bênção, na Bíblia, é a presença de Deus com você. Mas é capaz que, se nós perguntarmos a algumas pessoas que se relacionam com Deus em outros moldes, diferentes destes nos quais o povo de Israel se relacionava com Deus, alguma pessoa pode dizer assim: Deus está me dando convênio médico? Então tá. Está me dando emprego, estabilidade, aposentadoria chique, e tudo, saúde, como é que está? E dor de cabeça, não tenho nenhuma, estou tranquilo, posso passar minhas férias na praia, no litoral, na Ilha de Caras, posso ter isso, posso ter aquilo, só ele que não vai estar comigo? Não, tá bom. Porque tem gente que não está interessada no que Deus é, tem gente que só está interessada no que Deus dá. E se distrai com a bênção de Deus e se esquece que o maior dos tesouros é o Deus de todas as bênçãos. Mas choque-se comigo, até esse povo terrível de Israel sabe que sem Deus não existe bênção. E há muitos de nós hoje que precisam aprender isso, meus irmãos. Tem muita gente que, enquanto as contas estão em dia, Deus mesmo, não faz tanta falta assim, não. A vida está seguindo tranquila, eu estou vivendo o meu conforto, sim, eu tenho tudo que eu preciso, sim. E a minha comunhão com Deus? Não, isso aí, se Ele vai comigo ou se Ele não vai. Mas é por isso que a gente parou para cantar: fica, Senhor, seja o meu divino companheiro no caminho. Eu preciso da Tua presença comigo o tempo inteiro, porque é isso que faz a jornada da vida valer a pena, é a Tua presença. E o que me assusta é esse povo, que era tontinho, pecador, tolo, dura cerviz, até eles sabiam que se Deus não fosse com eles, a notícia era ruim. E a gente fica pronto para criticar os israelitas, mas nem sempre a gente está preocupado com o fato de que Deus não está com a gente, se a nossa vida está confortável o suficiente. E aí então, meus irmãos, o povo escuta essa notícia e começa a chorar. E nenhum deles vestiu seus atavios, diz o versículo 4. Aí a gente fica se perguntando: atavios? Como assim? E agora, Moisés vai nos ajudar a entender aqui o que estava acontecendo. O Senhor tinha falado com Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir junto com vocês, eu vou consumir vocês. Então tirem os atavios para que eu saiba o que vou fazer com vocês. Já aconteceu com você? Os meus filhos não estão aqui, eles estão em São Paulo, então vou falar um pouco mais deles. Você sabe que eu tenho que dar R$1 para cada um toda vez que eu uso eles como ilustração.
Mas houve uma vez que o Davi, pequenininho, fez alguma coisa que eu já não lembro o que era. Mas a gente estava em público. E é importante que os pais tenham a sabedoria de não corrigir os seus filhos em público para não humilhá-los. E eu cheguei para ele e falei, você me desobedeceu expressamente. A hora que chegar em casa, você vai ser corrigido, filho. Porque o que você fez não podia ter sido feito, e você sabia. E se você continuar assim, você vai ser corrigido com maior rigor. Vocês conhecem o meu filho? É um pecador, miserável, mas o menino tem coração, Deus mora naquele coração. E ele ficou agoniado com a notícia de que ele ia ser corrigido. E sabe o que foi curioso? Ele foi sofrendo o caminho inteiro para casa. E eu, como pai compadecido, parei no meio do caminho para corrigir ele logo, para aliviar logo aquela tensão e acabar logo aquela história. Mas você consegue imaginar qual que é o drama aqui? Deus chega para o povo de Israel e fala assim, ó, não quero ninguém com roupa bonita, não quero ninguém com enfeite, arranca tudo, porque eu estou pensando o que eu vou fazer com vocês. E Deus com o pezinho assim, batendo no cantinho assim, e o povo de Israel lá embaixo da montanha fala assim, e agora? Sentiu o pânico? Era isso que estava acontecendo. Porque Deus falou, eu não estou indo com vocês, porque se eu for, a minha santidade vai exigir que eu consuma vocês. Arranquem todos os atavios, porque eu estou pensando o que vou fazer. Gente, tensão máxima aqui. Se tivesse uma musiquinha aqui, seria aquela da psicose. Sabe? Porque Deus vai pegar esse povo. Tenso, tenso, tenso. E o que vai acontecer? A gente fica, agora, peraí, eu quero ler o que vai acontecer. Por que atavios? Bom, é bem provável que esses atavios estivessem ligados também com a adoração idólatra. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 35, que Jacó chamou a sua família, Lia, Raquel e os seus filhos, e falou assim, agora nós vamos nos dedicar ao Senhor, arranquem todos os atavios, é a mesma palavra, dando a ideia que possivelmente, de uma forma que nós não somos capazes de recuperar, o uso de brincos, de argolas e de outras coisas, naquela cultura, por favor, entenda isso muito bem, naquela cultura, estava ligado à adoração idólatra. E que, portanto, ainda havia algum resquício de impureza na adoração de Israel. Ainda havia alguma coisa que eles estavam ali usando que pudesse ser um sinal de que eles ainda não tinham o seu coração completamente dedicado ao Senhor. E quando Deus faz isso, então, Ele está dizendo, não terminou a faxina. Moisés já intercedeu por vocês, já quebrou as tábuas da lei, já derreteu o bezerro, já deu o bezerro para vocês beberem, já matou 3.000, eu já mandei uma praga, mas ainda tem gente usando enfeite idólatra aí. Tira, termina a faxina espiritual e aguarda que eu estou pensando o que eu vou fazer com vocês. E essa é a ideia. E aí nós seguimos lendo aqui, então agora estou no versículo de número 6. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. A maneira como esse comentário é feito nos sugere que depois desse episódio, o povo de Israel aprendeu a lição e eles não usaram mais os seus recursos para se embelezarem para os ídolos. Há uma coisa interessante aqui. Nós olhamos a disciplina de Deus, às vezes, com muito medo, e é importante termos o temor do Senhor. Não o desespero de quem está desprotegido diante da sua justiça. Não, nós temos aquele que se sacrificou por nós e nos dá acesso ao Senhor e paga por nossos pecados em nosso lugar. Mas respeito, santo temor, reverência diante de Deus. E o que aconteceu depois deste episódio é que o povo de Israel não tinha mais acessórios próprios da idolatria. Ou seja, no meio de todas estas questões que nós estamos considerando aqui, uma questão é fato, o povo de Israel queimou todos os caminhos de retorno ao bezerro. Tiraram os seus atavios, não os usaram mais. E quando você vai mais à frente no texto, e nós vamos estudar isso em breve, você percebe que chegou a hora de construir o tabernáculo. Por enquanto a ideia do tabernáculo é uma ameaça. Deus falou, eu não vou no meio de vocês, e o tabernáculo então perdeu a razão de ser. Mas quando chegar a hora em que Deus renovar a sua misericórdia sobre os israelitas, eles vão precisar doar ouro e outros utensílios para a construção do tabernáculo. E os utensílios que serão doados serão precisamente esses daqui, os atavios que foram tirados. E aqui então, mais uma vez, nós temos aplicação importante para nós. A maneira como nós usamos os nossos recursos
fornece um importante raio-x das prioridades da nossa alma. Eles estavam usando o ouro para se embelezar para o ídolo. E foram chamados a tirar o ouro que era consagrado ao serviço do ídolo, e não usá-lo mais como atavio. E mais tarde foram requeridos e convocados a oferecer voluntariamente os seus bens e tesouros para a construção do tabernáculo. Isso mostra que Deus perdoou e santificou esse povo. E isso também mostra para mim e para você que a fatura do seu cartão de crédito, que o extrato do seu banco, que o envelope do seu dízimo é também um raio-x de como anda a sua adoração ao Deus único e verdadeiro. Tem dinheiro para tudo, mas para a oferta missionária, sabe aquela história, não é engraçado, já deve ter visto esse texto? Quando o jogo vai para a prorrogação e tem mais 40 minutos de jogo, você fica feliz. Quando o culto atrasa 10 minutos, você fica com raiva. R$10 para colocar no envelope de missões parece muito, mas se for para ir ao shopping tomar um sorvete, não dá para nada. Nossas dimensões de tempo, nossas dimensões do que é sacrifício, do que é muito, do que é pouco, de onde investir o nosso dinheiro ou não, são também maneiras claras de entendermos como está a nossa alma em relação à nossa consagração ao Senhor e quem é de fato o verdadeiro Deus que temos diante de nós. E Deus está dizendo, não quero vocês enfeitados para os ídolos. Eu estou pensando o que vou fazer com vocês, mas vocês são o povo que eu estou tirando do Egito. A intercessão de Moisés ainda está acontecendo. Nós não sabemos muito bem ainda como essa história vai terminar. E aqui no versículo 7 entra uma inserção literária. Muitos críticos da Bíblia chegam a dizer que isso aqui foi um recorte mal feito, que algum redator pegou várias tradições de texto diferentes e fez um recorte e colagem aqui, de tal forma que não ficou bom o resultado final. Por quê? Porque o fluxo da narrativa se quebra. O que é que estava acontecendo até agora? Deus está conversando com o povo, com Moisés, falando sobre o povo e dizendo, não vou mais no meio de vocês. Estou pensando o que eu vou fazer com vocês. Vou entregar vocês lá do jeito que eu prometi. Vou destruir os inimigos, vou mandar meu anjo, mas eu não vou. Estou pensando ainda o que eu faço, arranquem os enfeites. E de repente chega o versículo de número 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. O que é que parece ter a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas a gente tem que procurar entender, por que você está falando disso agora? E sabe o que nós descobrimos aqui? Que antes de haver o tabernáculo, com aquela tenda central dele, que era chamada de tenda do encontro, ou de tenda da congregação, já existia uma outra tenda de encontro, ou tenda de congregação, onde Deus congregava com um homem, mas não era para todo mundo. Era uma tenda privativa, era só de Moisés. E não era uma tenda que estava no meio do arraial para todos os israelitas. Era uma tenda que o Moisés pegava para si e ele armava fora do arraial, porque era uma conversa dele com Deus. Era só dele essa tenda. Então a gente começa a pensar assim, peraí, talvez então esse assunto esteja relacionado. Por quê? Porque Deus está acabando de dizer, eu não vou com a minha tenda no meio de vocês. Mas depois o texto começa a dizer, mas Moisés tinha uma tenda para ele encontrar com Deus fora do acampamento. Então o assunto não está fugindo tanto assim. E agora a gente continua a ler. E Moisés chamava essa tenda de tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor, saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Alguém queria falar com Deus e ia até a porta dessa tenda, mas era só Moisés que entrava. Quando Moisés saía para a tenda, verso 8, fora, sempre é repetido isso, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Nós começamos a perceber aqui que aquela bênção que estava prometida para todo o povo de Israel já era uma realidade no relacionamento de Deus com Moisés. Nem todos tinham acesso completo a Deus no tabernáculo, que não havia sido construído ainda, que não estava pronto. Mas Moisés tinha uma tenda diferente, particular, privativa, montada do lado de fora do acampamento, onde só ele entrava, e ele tinha um acesso especial, particular ao Senhor Deus.
Verso 10 diz: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Veja, quando o texto diz que Moisés falava com Deus face a face, não quer dizer que Moisés via Deus. Porque daqui a pouco, dentro deste mesmo capítulo, nós vamos ver que Moisés pede para ver Deus, e Deus fala: homem nenhum vai ver a minha face e vai viver. Mas quando diz então que falava face a face, Moisés tinha intimidade com o Senhor, Moisés tinha acesso ao Senhor, Moisés congregava com Deus, Moisés tinha todo esse privilégio. E por que é importante isso? Porque neste momento, qual é a situação de Israel? Israel está tremendo de medo. Tira os atavios, que eu estou pensando o que eu vou fazer com vocês. Mas qual é a situação de Moisés com Deus? Positivo. Moisés tem uma tenda, Deus fala com ele face a face. Ou seja, a situação de Israel com Deus está péssima, mas a situação de Moisés com Deus está ótima. Então tem esperança. Percebe o problema? E é assim então que nós vamos nos aproximar da conversa que vai se seguir. Moisés, cuja relação com Deus está ótima, vai interceder em favor de Israel, cuja relação com Deus está péssima. E é isso que vai acontecer. Agora então Moisés vai fazer a Deus 3 pedidos, começam no verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés está falando algumas coisas aqui que a gente não sabia que Deus tinha falado para ele. A gente também não sabia que ele tinha uma tenda. É a primeira vez que a tenda é mencionada aqui. Às vezes a gente era até levado a entender que quando Moisés falava com o Senhor, ele tinha subido ao Monte Sinai. Mas pode bem ser que nas outras vezes em que Moisés falou com Deus, ele falou com Deus na tenda. A gente não escutou todas as outras conversas, mas não era a hora de enfatizar essa proximidade, essa amizade profunda, essa intimidade que Moisés tinha com Deus. Agora é a hora. Quem está intercedendo por Israel é alguém que tem o favor do Senhor. E Moisés vai usar isso. Ele vai usar esse capital político para interceder em favor do povo de Israel. E ele começa dizendo assim: tu me dizes, faze subir esse povo. Deus tinha falado mesmo, leva todo mundo. Mas não me deste a saber a quem hás de enviar comigo. É verdade, o texto lá atrás está dizendo: eu vou mandar o meu anjo com vocês. E a tradução aqui na nossa Almeida, Revista Atualizada, não ajuda, porque diz assim: enviarei o meu anjo adiante de ti, mas não é, o original é adiante de vós. Então Deus vai mandar o anjo na frente do povo de Israel. Mas Israel não está bem com Deus. Israel está tremendo de medo. Israel está sem atavios, esperando ver o que Deus vai fazer com ele. Então Moisés chega e fala assim: eu não vim conversar com o Senhor sobre quem o Senhor vai mandar na frente de Israel. O Senhor deu uma tarefa para mim, e eu quero saber quem vai comigo. A conversa de Moisés com Deus se baseia na relação de Moisés com Deus. E é claro que ele vai falar: o Senhor disse para mim que me conhece pelo nome. Conhecer alguém pelo nome significa entender as qualidades do caráter daquela pessoa. Tanto é que quando a pessoa mudava muito de caráter, tinha que mudar de nome, você sabe disso? Então quando Deus diz assim: te conheço, eu conheço a sua história, eu sou próximo de você. Na língua hebraica essa é uma maneira de dizer: eu sou alguém que tem intimidade com você, te conheço pelo nome, você achou graça aos meus olhos. Aí Moisés diz assim: se eu achei graça aos teus olhos, eu quero que o Senhor me faça saber qual é o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Você consegue entender aqui? Tudo que Moisés está falando, quem é que o Senhor vai enviar? Comigo. É sobre ele. E depois ele diz assim: eu quero que o Senhor me faça saber o teu caminho. Eu quero que o Senhor explique o que vai acontecer para mim. Porque o Senhor disse que eu achei graça aos teus olhos. Até agora, tudo que Moisés está falando com Deus é papo entre Moisés e Deus. Só que nos 47 do segundo tempo, deste primeiro pedido, ele deixa escapar o que é que ele está pensando. Como termina essa primeira petição? E considera que esta nação é teu povo. Aí a gente começa a entender o que Moisés está fazendo. Ele fala assim:
O Senhor disse que nós dois temos boa relação. O Senhor disse que me conhece pelo meu nome. O Senhor disse que eu achei graça aos teus olhos. Eu quero saber quem o Senhor vai mandar comigo, não é com eles. Eu quero saber o que o Senhor vai fazer, e não esquece que esse pessoal aqui é seu povo. Moisés está fortalecendo o vínculo que ele encontrou de graça diante do Senhor, para que ele se apresente como um intercessor adequado em favor do povo de Israel. É isso que ele está fazendo. E a primeira coisa que ele está perguntando é: o Senhor vai comigo? O Senhor vai me contar o que o Senhor está fazendo? Claro que isso aqui pode ser perfeitamente bem uma grande lição de liderança. Quem está liderando o povo de Deus precisa ter esse tipo de comunhão com Deus para abençoar o povo de Deus. É preciso ter intimidade com o Senhor para abençoar o povo do Senhor, e essa é uma lição importante para todo líder cristão. Mas o foco aqui não é aprender liderança em primeiro lugar. O foco aqui é ver como foi que Moisés reverteu aquela sentença. O foco é ver como Moisés vai resolver essa situação de pânico que os israelitas estão tremendo. Tiraram os enfeites, porque Deus ainda não decidiu o que vai fazer com eles. E a primeira coisa que Moisés fala é: como é que está a nossa relação, Senhor Deus? E aí então, o verso 14, Deus responde: a minha presença vai contigo. Deus falou alguma coisa de Israel até agora? Não, Deus falou: Moisés, eu vou com você, e eu te darei descanso. É uma resposta boa, não é? Eu vou com você, Moisés, pode deixar. Eu vou dar descanso para você, Moisés. Eu estou indo com você. Foi parte do que Moisés perguntou, mas não é onde o Moisés está querendo chegar. O Moisés está querendo mais do que isso. Ok, então agora, depois dessa primeira resposta de Deus, Moisés no verso 15 vai falar: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir. Se o Senhor não for comigo, eu não quero levar eles. Quem que está falando deles? Só o Moisés. Deus já falou: eu não vou com eles, Moisés. Eu não quero saber desse povo, vai você. E o Moisés está lá: e nós, Deus? E nós? E o Senhor vai comigo? E então não fala que o Senhor vai comigo e larga nós. Mas quem que fica pondo nós toda hora na conversa? É o Moisés. Isso é o trabalho de um intercessor, de um mediador. E isso está nos pronomes. A gente precisa ler o texto nesse nível de detalhe. Você aí, aluno do ensino médio, vai fazer Enem, presta atenção nos pronomes aqui. É sutil demais, mas é onde está todo o empurra-empurra do texto. E aí então Moisés diz assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Moisés, espera aí. Quem que tinha achado graça aos olhos de Deus? Era o Moisés. Mas agora ele já está falando assim: e como é que nós vamos saber que nós achamos graça aos teus olhos? Nós quem, Moisés? Você empolgou, hein? Está empolgado, meu filho, vai com calma. Achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Já empurrou o povo para Deus no pronome também. Percebe? Não é porventura em andares conosco. Deus tinha falado: eu vou contigo. E o Moisés fala assim: como é que nós achamos graça? Não é o Senhor andando conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Moisés danadinho, hein, Moisés? E sabe o que é curioso? Por causa do favor, da graça que Moisés achou diante de Deus, Deus atende esse pedido. Deus atende. Olha o que Deus responde no verso 17. Disse o Senhor a Moisés: também farei isto que disseste. Isso o quê? Eu vou com eles, Moisés. Mas por quê? Porque achaste. Não é porque eles acharam graça aos meus olhos. Quem que achou graça? Você, Moisés. Você achou graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Gente, o tabernáculo voltou. Deus vai voltar no meio do povo. Agora não vai ser só aquela tenda do lado de fora do acampamento, só para o Moisés. Agora vai ser de novo a tenda no meio do acampamento para todo mundo. Glória a Deus! Percebe? Está tudo aí no texto, mas tem que ler com calma para enxergar tudo isso, né? Mas como é que o Moisés conseguiu isso? Sutileza. Nós dois, Deus, estamos tudo bem? Esse povo aqui está comigo. Eu e o teu povo. E Deus falou: tudo bem, Moisés. Por causa de você. Você entendeu isso? Você sabia que isso aqui chama evangelho?
Porque nós que criticamos tanto o povo de Israel, ai que burro, dá 0 para eles, fizeram bezerro de ouro, nós somos as pessoas que fazem coisa muito pior. Às vezes Deus não está indo com a gente, mas se a vida está boa, se o bezerro está entregando o que a gente quer, a gente fala, Deus, tudo bem, o senhor pode ficar aqui, só me leva para lá, me dá a terra prometida, eu quero leite, quero mel, quero oferecer o morto, o resto é sossego. Saúde e paz, que o resto nós corre atrás. E Deus mesmo, nada. E aí então a gente se assusta com isso. E nós somos pecadores. E como é que Deus nos aceita? Sendo nós iguais, e muitas vezes piores do que os israelitas? É porque tem um igual a nós, um ser humano, igual a nós em muitas coisas, mas melhor do que nós em tudo, que achou graça aos olhos de Deus, e Ele nos representa. E o Pai falou assim, esse aí, ó, é o meu filho, e nele eu tenho todo o meu prazer. De quem nós estamos falando? De Jesus Cristo. E Jesus Cristo roga por nós, intercede por nós, e Ele é o nosso mediador, e Ele está prefigurado aqui. Esse texto aponta para a necessidade de alguém que chegue até Deus e fale assim, Deus, o Senhor gostou de mim? E se o Senhor gostou de mim, vai gostar deles também, porque estão junto comigo. E os méritos que eu obtenho junto ao Senhor, e a graça e o favor que eu obtenho junto ao Senhor, eu partilho com eles. Isso é justificação, é quando a justiça de Cristo agrada e satisfaz as exigências do Pai, e Ele então imputa essa justiça a nós, e nós somos justificados. Os méritos que nos aproximam de Deus não são os nossos, são os méritos de Cristo. E se Deus vai conosco, é porque Ele aprovou a conduta e a obediência de Cristo. É por isso que é tão perigoso você achar que vai chegar no céu, e vai ter um juízo lá, tipo daqueles do desenho do Pluto, do Pato Donald, do Pica-Pau, do Tom e Jerry. Vai ter uma balança lá pesando o que você fez de bom, pesando o que você fez de ruim, e se o saldo for positivo, você sobe, se for negativo, puxa um botão de descarga, tobogã direto no caldeirão do capeta. Não é assim que acontece. Você está representado em Cristo. Cristo é o único em quem você confia para obter a aprovação de Deus. Porque se você for se aproximar de Deus baseado nos seus próprios méritos, você será condenado. A nossa esperança está no mediador perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Moisés já conseguiu muita coisa, não foi? Ele conseguiu recuperar o tabernáculo, gente. Ele conseguiu que Deus contasse para ele, eu vou mandar o anjo no meio do povo, mas o anjo vai junto com você vai liderar o povo, você vai entregar o povo lá, e eu vou estar com o tabernáculo no meio de vocês. Talvez fosse eu e fosse você, a gente falava assim, tá bom, né, Deus, não tenho mais nada não, obrigado, boa noite, vamos encerrar a conversa por aqui, e quem sabe, né, terminamos assim, favoravelmente. Mas Moisés quer mais. E ele faz um terceiro pedido a Deus, verso 18, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Por que você quer isso, Moisés? Está se achando agora? Né? Você já conseguiu que o tabernáculo voltasse? Conseguiu que o anjo fosse na frente de você? Você já não viu a sarça ardente? Você já não viu Deus dentro da tenda? Você já não viu os milagres, as pragas? Para que você quer a glória? Há algumas explicações diferentes para isso, dependendo do teólogo e do comentarista que você consulta. Mas, na minha opinião, o pedido de Moisés não é aleatório. O pedido de Moisés é para que a aliança seja restaurada. Como é que foi que terminou positivamente a aliança lá no capítulo 24? Não foi porque os anciãos de Israel comeram e beberam na presença de Deus e viram a glória de Deus no pé da montanha? E o que Moisés está pedindo agora? Eu quero retomar tudo o que o povo estragou, mas agora com base na minha relação com o Senhor. O Senhor trouxe os mandamentos para eles e eles desobedeceram. Eu vim aqui, executei o juízo, quebrei as tábuas, derreti o bezerro, dei para eles beberem, matei 3.000. Fiz o que era possível. E agora estou intercedendo junto ao Senhor.
Por causa do mérito que eu tenho com o Senhor. Tudo bem? Tá. O Senhor vai voltar com a gente? Sim. O tabernáculo está de pé? Sim. Então, se está de pé mesmo, eu quero ver a tua glória. Para mim, essa é a explicação que mais faz sentido. Não é aquela curiosidade assim, quero descer um monte brilhando, aí vai ser a maior sensação. Vou chegar lá, né, tendo que colocar uma máscara, todo mundo fala, o que é isso? É purpurina? É glow? O que é? Não, é Deus. Não é esse o problema do Moisés, não. Ele quer chegar lá e dizer assim, pessoal, boas notícias. Deus foi favorável a mim, e eu intercedi por vocês, e Ele vai conosco, eu e o povo. E Ele vai conosco no tabernáculo, e Ele mostrou a glória dEle para mim. Não é por causa do mérito do povo. Esse povo não merece nada, não tem como falar do povo para Deus. O povo que faz esse bezerro, o povo que está lá embaixo tremendo de medo, sem atavio nenhum, esse povo não pode reivindicar nada. Assim como nós não podemos reivindicar nada diante de Deus. Quem que vai bater diante de Deus no peito e dizer assim, Deus, deixa eu contar um negócio, o senhor viu os meus méritos? Não, nessa história aqui, nós somos parecidos com o povo que fez o bezerro. Mas Moisés está apontando para aquele que obteve o favor de Deus. Moisés aponta para aquele que foi chamado pelo nome, o nome de Emanuel, de Deus conosco, de maravilhoso conselheiro, de príncipe da paz, de Messias, de ungido, de filho de Davi. E não é por acaso que você leu o texto do Salmo 89. Nós ficamos um pouco prejudicados hoje por causa do Data Show, que voltou, graças a Deus, estou vendo aqui nas minhas costas. Mas a gente leu o Salmo 89, onde está escrito assim, a um servo eu dei o poder de socorrer, chamei Davi o meu escolhido. Mas não foi o Davi que socorreu o povo, foi o filho de Davi, ele que é o rei eterno. Então o mérito não era do Moisés como mediador, mas era de Cristo, não era de Davi como rei, mas era de Cristo, sempre foi e sempre será Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso mediador. E aí então Moisés fala assim, Pai, se eu encontrei todo esse favor, se o Senhor vai conosco agora, eu quero ver a tua glória. E aí então Deus responde, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Passar a bondade, curioso, né? Deus não responde de passar a glória, mas de passar a bondade. Alguns tentam interpretar isso como se a bondade fosse aquele respingo de glória que para no ar depois que a glória de Deus passou. A gente não sabe dizer, mas é como se Deus estivesse dizendo, Moisés, você não aguenta. Você é mortal, você é frágil, você é carnal, você é pecador, você não aguenta me ver. Então eu não posso mostrar tudo para você, você não dá conta. Mas eu não vou tirar a minha bondade de você. E foi por isso que a gente cantou, tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Por quê? Porque a bondade que seguiu ao filho de Davi, lido no Salmo 89, que seguiu a Moisés aqui em Êxodo 33, é a mesma bondade que nos segue. Por causa daquele para quem Moisés e para quem Davi apontaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então, Deus fala com ele, você não vai poder ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. É assim que a gente interpreta, portanto, o texto que diz antes que Moisés falava com Deus face a face ali. Ele via, mas era mais uma questão de intimidade do que de contemplação visual. E aí o que nós temos? Nós temos assim, não dá ainda para você ver a minha glória e viver. Mas sabe o que é curioso? É que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e nós vimos a sua glória. Não está na hora ainda de ver, Moisés, mas vai chegar a hora em que vai dar para ver. E essa glória será manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí então você não vai precisar se esconder mais na rocha, porque daí tudo estará cumprido. E agora você vai poder me ver, porque aquele para quem você aponta vai ter feito o que você não pode fazer de maneira perfeita. Você entende isso? Então agora o que é que nós temos? Nós temos que a intercessão de Moisés foi ouvida. Mas você percebeu como esse diálogo foi especialíssimo? Qual é o mérito do povo aqui? O que o povo mostrou de bom para Deus perdoar o povo? E a resposta é nada.
O que é que você tem para apresentar para Deus hoje, que você diga assim, Deus, eu vim aqui trazer para o Senhor viu? Ó, nada. O que podemos oferecer para Deus que seja nosso, que seja de justiça nossa? Nada. Mas nós temos um Cristo perfeito, o tabernáculo de Deus entre os homens, um mediador superior a Moisés, como lemos na carta aos Hebreus, que intercede por nós dizendo, Pai, eu encontrei favor aos teus olhos, e eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. E essa intercessão é infalível. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar a esse Cristo. Nós nos escondemos nele. Se uma rocha foi a proteção de Moisés para o risco de contemplar desprotegido toda a glória de Deus, Cristo é a rocha que seguiu o povo de Israel, oferecendo água durante toda a jornada no deserto, como Paulo nos lembra em 1 Coríntios 10. E um pastor inglês, nos anos de 1700 e pouco, fugia de uma tempestade e parou a sua carruagem, a sua diligência, para se abrigar dos raios e trovões. E ele se escondeu numa pedra. E ele se lembrou disso. E ele falou assim, eu estou escondido da ira de Deus na rocha que é Cristo. E ele escreveu o hino, Rocha Eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Essa é a rocha. E sabe o que acontece? É por causa dessa rocha que a aliança está em pé. É por causa desse mediador que o tabernáculo continuou. É por causa desse mediador que a presença de Deus foi com todo o povo e com Moisés. É por causa desse mediador que a glória tornou-se manifesta ao povo. E sabe o que você vai ler nos próximos capítulos? Spoiler do sermão de domingo que vem. O que acontece no capítulo 34? Segundo as tábuas da lei. A primeira tinha quebrado, não é? Vai ganhar a tábua da lei de novo. Por quê? Porque na primeira vez teve glória, não teve? Teve promessa de tabernáculo, não teve? Teve tábua da lei, não teve? Então, Moisés já começou a reverter todo o efeito por meio da sua intercessão. E agora o que vai acontecer? Novas tábuas da lei. E aí então, a intercessão de Moisés no verso 9 do capítulo 34. Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco. Você vê que o discurso não mudou, né? Porque este povo é de dura serviço. O povo não merece, Senhor, mas eu achei graça. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Será que Deus perdoou? Aí a resposta está no versículo 10 do capítulo 34. Então Deus disse, eis que faço uma aliança. Pronto, a aliança voltou, irmão. A aliança voltou. E sabe por que a aliança que foi quebrada por nossos ancestrais na fé, o povo de Israel, repetidamente quebrada, vergonhosamente quebrada, ainda está de pé? Porque as penalidades da aliança foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se os anciãos de Israel comeram no pé da montanha e viram a glória, hoje a gente come a ceia que aponta para as bodas do Cordeiro. Quando o Senhor Jesus nos ordena, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós estamos em aliança com Deus e banqueteando a ceia do Senhor, apontando para o dia que Ele vai voltar por causa do nosso mediador perfeito. Irmãos, o livro do Êxodo é o evangelho puro. Está lá. A gente só precisa entendê-lo à luz de Cristo. Cristo é a chave para interpretar aqui. Sem Ele nós nada podemos fazer, sem Ele nós nada somos. Mas o que é maravilhoso, o que é consolador para mim, é o fato de que eu não sou melhor do que nenhum desses israelitas. Você já teve a sensação de ser? Cuidado. Mas eu preciso olhar para cá e falar assim, Deus, muitas vezes eu estou cheio de atavio aqui, ó. Eu estou usando aquilo que o Senhor me deu para correr atrás de ídolo. Eu estou me comportando mal, eu estou negando o Senhor, eu estou agindo com impaciência. Eu estou correndo atrás de um bezerro morto que não pode fazer nada. Estou depositando a minha esperança, a minha alegria, a minha sensação de sucesso, de realização, em qualquer outra coisa que não no Senhor. Deus, às vezes eu estou parecendo pior do que o povo de Israel. Porque o povo de Israel entendeu que ir para a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, ter os inimigos derrotados, sem o Senhor era ruim.
E eu, às vezes, estou tendo tudo isso sem o Senhor e estou achando é bom. Eu sou pior do que eles, Deus. Eu sou pior. Mas eu te louvo, Senhor, porque Jesus é melhor do que Moisés. E Jesus intercede por mim. E é por causa dele que eu sei que eu estou em aliança com o Senhor. Não é por minha causa, não é pelo meu mérito, mas é porque quem está advogando em meu favor é infalível, achou graça aos teus olhos, e o Senhor mesmo disse isso. E por causa dele, eu posso te ver, eu posso ver a tua glória, eu posso tabernacular contigo, eu posso ter todas as esperanças de todas as bênçãos que estão prometidas aqui, num grau infinitamente maior. É por isso, meus queridos, que nós olhamos para esse texto agora com profunda humildade, profunda gratidão, profunda consciência de perdão, profunda consciência da glória e dos méritos de Jesus Cristo, a quem eu convido você a tributar toda a honra, todo o poder e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, nós temos uma música que vai falar sobre Cristo como mediador. Eu não tinha ouvido essa música em lugar nenhum. Eu achei uma igreja batista lá no Ceará que fez a música. Música boa, boa teologia. E não tem problema se a gente não cantar muito bem hoje, mas a gente vai cantar ela muito mais ainda, porque esse Cristo é o mediador glorioso. E até o final do livro do Êxodo a gente ainda vai ver muita intercessão de Moisés. E a gente ainda vai ter muita coisa para aprender sobre isso. Você canta, erra com fé, mas não acerta sem querer. Vai indo, que você vai acabar conseguindo, tá bom? Vamos nos colocar em pé e louvar a esse Cristo com as palavras desse hino. Cristo